Nas primeiras horas do dia 12 de julho de 1998, nas terras de Macunaíma, nascia Cristine. Cristine, bisneta de Anália, Antônio, Luiz Pagé, Águida, Madalena, José e Joana. Neta de Estela Maria, Arnaldo, Maria Odília e Antônio Cícero. Filha de Carlito Garcia e Alice Garcia. Cristine Garcia. Essa sou eu. E trago em mim todos esses nomes e muitos mais. E é com a minha mãe que eu inicio essa pesquisa sobre mim, sobre nós. Bom, a Bisa se chamava Joana dos Santos. Ninguém nunca soube ao certo a idade dela, né? Porque é indígena, veio do Alto Rio Negro, a região do Amazonas, e aí então não se tinha um controle exato. Ela não conheceu os pais biológicos, e aí ela cedo perde o marido envenenado, e aí ela veio para Roraima. Aliás, foi, né? Foi para Roraima. E de Roraima, ela foi chegando em Caracaraí, e entre Caracaraí e Iracema fundou-se uma comunidade indígena. Como ela veio, né, de lá, ela veio de barco pelo rio, chegando até a cidade de Porto, que era Caracaraí. Lá eles fundaram a Puruí, que remete a uma palavra, a Puruí é uma palavra, significa árvore, né, uma árvore lá do Amazônia, nesse local, a Puruí, que virou uma pequena tribo indígena, bem familiar. Era só nós, só nossa família. E lá no Amazonas ela morava em uma tribo também. Lá ela morava numa tribo, que era numa ilha, na realidade, que era Alto Rio Negro, era numa ilha. E não sabe qual era a etnia dela. Ela também não sabia dizer. Eu acho que ela não sabia falar, porque ela não falava direito português, né? Ela falava que ela chamava de língua geral. E aí então ela dizia que ela vinha do povo geral, que falava língua geral. Ela não dizia assim a tribo de origem dela. E aí Dona Joana vem a ser mãe de Dona Estela. Isso. Ela foi mãe solo, né? Bem ousada a minha avó. O que aconteceu? Que na cidade de Porto ela conheceu o que seria o pai da minha mãe. E quando ela anunciou a gravidez, informou que estava grávida, ele disse: tá bom, eu vou só fazer mais uma viagem, vou levantar dinheiro e eu volto. E nunca voltou. E aí, desde então, minha avó criou a minha mãe só. E aí elas foram para a cidade, né, para minha avó poder dar uma assistência melhor para minha mãe, no caso, né, que estava quando chegou na idade escolar. Minha mãe fez até a quarta série, que naquela época tinha que fazer o exame admissional para entrar no ginásio. E aí ela fez e passou para ser enfermeira, que na época eu não falava enfermagem, era para ser enfermeira. Só que nesse meio período, ela foi para uma festa numa comunidade chamada São José, que eram os festejos de São José, aonde ela conheceu meu pai. Isso, ela tinha 11 para 12 anos. E o vovô estava cantando nessa festa. Exatamente. Meu paizinho era o cantor. E ela se encantou por ele. E foi um casamento de 53 anos. E aí, quando vieram os filhos vieram, né, escadinha um atrás do outro, nós voltamos para Puruí. E aí ficávamos entre a cidade de Boa Vista, que é a capital de Roraima, e a comunidade do Apuruí. Até que chegou determinado momento em que todos entraram na idade escolar e a gente teve que migrar definitivamente para a capital. Eu nasci no Apuruí, só que como lá não era reconhecido geograficamente, assim falando, né? O meu registro consta que eu nasci Na capital. na capital. Todos os registros.
Automaticamente eram na capital. Uhum. Mas eu sou Macuxi do Apuruí. E aí, dentro desse contexto, o meu pai, músico, cantor, ele é percussionista, ele é cantor, ele era motorista de táxi, ele era vendedor de feira, ele foi tudo. E a minha mãe era artesã. Ela trabalhava com costura, ela fazia crochê, ela fazia pinturas, ela fazia flores, muitas flores. Eu lembro da casa sempre com muitas flores. Ela trazia a cestaria, que é a cultura indígena, né? Ela fazia as cestarias também para vender. E eram os serviços manuais que ocupavam a mente da minha mãe. E como é que eram as brincadeiras da infância? Eu jogava peteca, eu jogava bola, a gente brincava, que chamava de cemitério, né? Que chamam de queimada aqui pro Rio. Mas lá pra gente chamava de cemitério. E aí então a gente brincava de bola. E a bola era a gente mesmo que fazia, tá? Mãe era costureira, né? Então a gente fazia o quê? Pegava os retalhos, né? Ia fazendo aquele bolo, ia costurando, ia costurando, ia costurando e nós tínhamos uma bola. E aí então as nossas brincadeiras eram pular amarelinha, pular elástico, jogar peteca, peteca de pena e a peteca que chamam de bolinha de gude. Eu era inclusive a rainha do paredão, tá? Sabia caçapar as petequinhas lá tudinho. Era muito bom. A gente teve uma infância muito rica em árvores, subindo, sabe? Era correndo, era brincando na chuva, era pé descalço na lama. Minha mãe dizia que era pra gente criar anticorpos. A senhora pulava nos igarapés também? Era Sim, uma dúvida. sim, Eu vi aquele pessoal pulando, eu nunca tive coragem. tomava banho de bueiro, passava por dentro do bueiro. Os bueiros não eram feitos de manilha, eram feitos de tipo um latão, tipo aquele material de telha, né? Telha de Uhum. zinco. Pois era feito daquele jeito. E na época, olha uma lembrança boa, na época estavam abrindo a estrada, a BR-174, porque não tinha estrada. Uhum. Roraima não era ligada ao resto do Brasil por estrada, não tinha. E aí então, como estavam abrindo, estavam aterrando igarapés, e para aterrar igarapés eles botavam essas que hoje é chamado de manilha, né? Que a gente só chamava de bueiro. Uhum. E aí ficava dividido igarapé para um lado e igarapé para o outro. Aí menina é arte, né? Arteiro. Aí o que que a gente fazia? A gente pulava de um lado da estrada, passava por dentro do bueiro para sair do outro lado. E quem passasse mais rápido era o vencedor. E as disputas eram assim, era quem subia mais rápido em árvore, era quem pulava mais bonito, quem gritava menos quando acertava na água, quem pegava mais peixe. As brincadeiras até de pescar a gente tinha. E as festas tradicionais de Roraima, mãe? E as festas tradicionais de Roraima inclui uma figura tradicionalíssima de Roraima, que é conhecido lá como Mangulão, que por um acaso é o seu avô, meu pai. Meu pai, o nome dele é Arnaldo, o apelido dele é Mangulão. Mas eu já cresci com ele sendo Mangulão. E aí, então, todas as festas, todos os festejos, tudo era meu pai que cantava. E então eu estava em todos, em todos. Desde as procissões de Nossa Senhora, procissão de São Pedro, porque tudo termina em Arraial. Que, aliás, essa é a grande festa de lá, né? O Arraial. Então, todas as ocasiões era o meu pai. E eu estava em todas as ocasiões com ele. Tive também a oportunidade de trazer meu avô. Dos meus 4 avós, o único que ainda está comigo nesse plano. A gente juntava um pouco daqui, um pouco dali, aí a gente fazia a nossa tocada. Eu cantei muito na sede, toda a sede lá. Sede do Branco, Roraima, aquela hora que tinha lá, que eu esqueci agora o nome, faz tanto tempo que eu esqueci o nome. Eu estava em Boa Vista, aí ligaram para mim, estava fazendo tá sendo festejo, essa coisa assim. Aí para mim lá, recebi a chave da cidade, né? Eu pensei que era até brincadeira.
Aí disseram, não, o senhor viu mesmo, o senhor está aqui a chave. Aí eu chamei o Gustavo, que eu tava lá sozinho, né? Aí ele foi comigo. Aí eu cheguei lá, foi apresentado lá pro público lá e tal. Era um componente da banda, um dos componentes da banda mais velha de Boa Vista. Aí me deram, eu tenho a chave aqui. E a história da medalha, vô? Como foi? É a mesma coisa, minha filha. Eu tava, agora esse senhor tava lá, em Boa Vista, aí falaram, olha, Mogolão, o senhor tem que amanhã vai ter uma apresentação dos condecorados aqui de Boa Vista, e o senhor é um deles. E o senhor tem que pegar a sua medalha ao Romero. Eu disse, tudo bem. Aí eu fui. Foi bom, né? Fizeram esse comício, aquele discurso todo e tal, aquele negócio todo. Aí eu fui condecorado, né? Honra ao mérito Rio Branco, centenário de Boa Vista, 9/1/90. Aí eles chamavam, agora tinha o nosso mestre, né? Ele era quem reunia a gente. Aí nós ia fazer a tocata. Nesse tempo nem existia a PM ainda. Entendi. Era a guarda civil. Aí a Furiosa deu início à banda municipal, né, pai? Exatamente, foi. Foi isso mesmo. Aí a banda municipal depois deu início à banda militar de Roraima, não foi? Foi isso mesmo. Olha, meu pai, o senhor é uma lenda viva da nossa terra, né? Graças a Deus. A diretora lá falou comigo por telefone, né? Sim. Me chamou para lá, para ver não sei o que e tal, que eu era a lenda de Roraima, era eu e não sei o que e tal. Tanta coisa que ela falou, que eu até esqueci o que ela falou. E nesse tempo, eu tanto trabalhava na banda, como eu era taxista, entendeu? Aí eu sempre usava ele no carro, o pessoal pedia para ouvir, né? E ele tirou a turma levando do carro, que eu não vi, não sei como. Eu sei que perdi. Fiquei sem ele. Mas conta pra ela como é que o senhor foi convidado para gravar com a banda dele. Ele foi fazer um show lá na cidade, o senhor fez a abertura do show. Foi o Nelson Gonçalves. Isso, foi Nelson Gonçalves. Aí conta pra ela, pai, como é que foi. Ele foi abrir o show dele, né? Aí ele perguntou lá o pessoal de lá se tinha alguém assim pra fazer como é que diz? A abertura, né? E aí ele disse, olha, tem um rapaz aí, chamado Mangulão, ele canta quase igual o senhor. Aí, se eu chamar ele, eu vou lá chamar. Nesse tempo não tinha celular, né? Sim. Aí disse, olha, se o senhor quiser, eu vou lá chamar ele e ele vem. Abre o seu. Aí foram lá em casa. Eu estava morando lá no São Vicente. Aí eu fui para lá e gravei foi 8 gravações. Do Nelson Gonçalves mesmo. Abri o show para ele. Foi muito bom. Eu gostei, né? Eu me entusiasmei, eu gostei, cantei mesmo, viu? Nessa época eu tinha voz, eu tinha garganta. Agora, coitado, já tô fofo. Tá nada. A minha gravação, tem gente lá, em Boa Vista, que eu já perdi os meus contatos com esse pessoal. Tem uns lá que tem a minha fita, entendeu? A sua fita? É a fita que tá gravada. Não foi o CD, foi uma fita que eu gravei, uma fita cassete. Entendi. Maravilhoso. O CD foi depois foi que eu gravei o CD. Depois de tudo, já alguns anos, depois que passado, foi que eu gravei o CD. Nesse tempo eu era artista mesmo, esse negócio. Entendi. Onde me chamava eu ia.
Isso aí. E fazia bonito. Hoje, se eu for, eu apanho até. Coitado, passar uma decepção. Agora, uma história que eu queria saber de vocês dois. A história dos concursos de lambada. Ih, pai, olha aí, ela quer saber como é que era nós dois dançando junto, que a gente ganhava todos os concursos, olha aí, pai. A gente ganha. Eu gosto. Eu dancei contigo, não foi, filha? Várias Foi vezes. lá no 55, no estúdio 55, no Senzalas. Pois é, a gente dançou lá, né? Sim, E lá no outro estúdio eu dancei com a tua mãe. foi. E nos A dois o gente, seu ganhou. e todos eles, eu bati todos eles, ganhei todos eles. Papai, que também é um homem calado, também falou. Falou pela vovó, falou pelo vovô, falou pelos avós dele, falou por mim e também falou por nós. Eu me chamo Carlito Garcia de Medeiros, tenho 62 anos, nasci na aldeia indígena de São Jorge, no estado de Roraima, na terra indígena Raposa Serra do Sol. Filhos de quem? Sou filho de Maria Odília dos Santos Marajó e de Antônio Cícero de Medeiros. E o meu avô, no caso, não era de Roraima, só a minha avó. Só a minha mãe é indígena da etnia Macuxi. O meu pai também tem descendência indígena, só que potiguar. E o senhor morou na Maloca até quantos anos? Eu morei parte da minha vida na Maloca de São Jorge e depois até os 9 anos na aldeia indígena próximo da região de Suapi, região norte do estado, né? No momento, as recordações ainda são um pouco distantes, né? Mas é uma localidade bastante distante, com poucas pessoas, né, que moravam lá. A maior parte era família ou não? Família, maior parte família, né, que migraram para essa localidade. Ficava a distância hoje da aldeia que chamam de Surumum, aproximadamente um dia de viagem. E depois de lá, o senhor foi pra capital, com 9 anos. Aos 9 anos, meus pais migraram para a capital, Boa Vista, né, a capital do estado de Roraima, justamente em busca de melhores condições no que diz respeito à educação, a conhecimentos. Dos filhos. Nesse momento ele já estava com quantos filhos? O total era de quatro filhos. E aí foi nessa época que meu avô conseguiu trabalho lá em Boa Vista, ajudando a construir. Antes de ele ir para a aldeia indígena, ele já havia construído como mestre de obra, né, o hoje extinto Hospital Nossa Senhora de Fátima. Trabalhou também na construção da Igreja Cristo Redentor, né, e outros prédios também, né? Aí depois que retornamos em 1969 para a capital Boa Vista, então ele construiu também vários prédios e também redes, né? Aliás, vilas militares, então ele também ajudou a construção ali como mestre de obra. E da sua infância na Maloca, você lembra quais eram as brincadeiras? Olha, brincadeira mesmo, a principal era banho de rio, no Rio Surumum, e principalmente à noite eram as brincadeiras que a gente fazia, principalmente ao luar, de correr no campo, principalmente depois de uma chuva, que fazia isso tanto de dia como de noite. Era uma brincadeira excelente. De água no campo, de a gente correndo, era uma beleza, rapaz, até doido, sabe? São recordações que não apaga nunca. E do meu biso, o senhor lembra? No caso, o pai da minha avó.
Era um caboclo velho que não sabia ler, sabe? Mas era o único pajé da aldeia, né? Não foi transmitido o conhecimento para outros porque não aceitaram, né, o conhecimento. Então ele foi o último. Foi o último pajé. O nome dele era Luiz, conhecido como Luiz Pajé, né? Mas Luiz Marajó era o nome dele, da minha avó, Águida Marajó. E Águida vem da onde? Segundo as informações, inclusive da minha mãe, por que esse nome Águida? Porque o pai da minha avó, Águida, quando saiu para campo para escolher o nome da menina lá, então o primeiro animal que ele viu foi um pássaro chamado de águia, é a águia real. Só que ele não quis colocar o nome de águia e colocou Águida, acrescentou um D antes do último A, então ficou Águida e não águia. O Águida dos Santos Marajó, né? E como é o nome da minha mãe hoje, né? Maria Odília dos Santos Marajó. E os seus avós paternos? Os meus avós paternos também são de origem potiguar. O nome da minha avó paterna é Anália Garcia de Medeiros e do meu avô paterno, Antônio Garcia de Medeiros. Essa sou eu. E todas essas histórias, que são as minhas histórias. E então vos digo, muito prazer. Muito prazer, estou aqui pra dizer que canto pra minha aldeia, sou parte da teia, da aranha sou par. E como o rio que me banha e que te manha, é branco do mesmo trigo, eu sou o cio da tribo e posso até fecundar. Muito prazer, estou aqui pra dizer que canto pra minha aldeia, sou parte da teia, da aranha sou par. E como o rio que me banha e que te manha, é branco do mesmo trigo, eu sou o cio da tribo e posso até fecundar. Seca te provoca, minha damurida queima e te ensopa. Meu café na rede me capitiana, tua vez me gruiana. Meu chibé com carne seca